A Batalha do Santuário começou e já está quase no fim, porque finalmente chegamos à última das 12 casas em que Shun de Andrômeda enfrentará Afrodite de Peixes. Caso você seja novo por aqui, meu nome é João Gabriel e essa é a série de vídeos em que eu analiso o mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Você pode encontrar os vídeos anteriores na playlist Mangá de CDZ, lá no canal dos Manuscribas, em que eu analiso desde o primeiro capítulo do mangá, passando ali pelo arco da Guerra Galáctica, dos Cavaleiros Negros, Cavaleiros de Prata, e também o arco das 12 casas. No vídeo anterior a gente falou sobre a luta do Yoga contra o Camus na Casa de Aquário, e agora a gente vai falar de Shun versus Afrodite na Casa de Peixes, que é uma luta bem diferente no anime e no mangá, e que é melhor do que muita gente lembra. Então eu já peço que curta o vídeo, se inscreva no canal dos Manuscribas e bora pra última das 12 casas. No vídeo anterior a gente chegou a ver uma cena em que, diante da Casa de Peixes, o Shun pede pro Seiya seguir em frente até a sala do mestre, que ele gostaria de enfrentar o Cavaleiro de Peixes sozinho. E ele inclusive menciona que um dos motivos que o levou a ir até as 12 casas era justamente para enfrentar o Cavaleiro de Peixes. Lembrando que quando a June aparece, né, pouco antes deles se embarcarem para a Grécia, não mostra o que aconteceu, não mostra direito o diálogo entre eles, né, só fica claro que a June tenta impedir o Shun de embarcar, porém, toda aquela história de o Afrodite ter matado o mestre do Shun ainda não foi mostrada no mangá, né, diferente do anime, em que a gente tem aquela versão de que o Miro tinha sido mandado para assassinar o mestre do Shun, e destruir a ilha de Andrômeda. Tudo isso foi mostrado antes das 12 casas, mas aqui o Kurumada ele mantém esse clima de mistério. A gente vai começar o vídeo justamente nessa cena em que eles estão se aproximando da Casa de Peixes e o Afrodite joga duas rosas em direção a eles. E é nesse momento em que os dois avistam o último dos Cavaleiros de Ouro. É nesse momento em que o Shun revela que o Afrodite matou o mestre dele. E que essa motivação que o levou até o santuário é uma motivação vingativa. O que é algo um pouco surpreendente, né? Se a gente for pensar no Shun enquanto personagem, né? Que ele tem sempre aquela pegada muito pacífica, ele é um personagem pouco agressivo, digamos assim, e ele estava escondendo durante todo esse tempo que ele estava ali por vingança. O Shun, ele menciona que o Afrodite é conhecido aí por ser o cavaleiro mais belo entre os 88 cavaleiros. E o detalhe é que no mangá isso é mencionado poucas vezes. Talvez essa seja a única menção à beleza do Afrodite, diferente do que acontece no anime, em que isso é falado quase toda hora, né? Inclusive, se eu não me engano, o próprio Afrodite menciona esse título de ser o mais belo. E eu acho que isso distorce um pouco o que é o personagem e o que é a temática da luta. Cara, a impressão que eu tenho é que no anime tem muito ruído. Tem muita coisa que desvia a nossa atenção para a temática central dessa luta, né? Porque no anime eles ficam falando essa coisa dele ser o cavaleiro mais belo e tal. E a luta não é sobre isso, né? Lendo o mangá várias vezes, a gente consegue perceber que não se trata do Shun lutar contra o cavaleiro mais belo. Não tem a ver com isso. É uma luta que tem muito a ver com poder. E essa discussão a respeito do poder, ela é meio sutil. De forma que eu, durante muitos anos, não entendia direito essa luta. Pra mim era uma luta muito interessante porque mostrava o passado do Shun, mostrava o quanto que o Shun tinha um poder oculto, tinha essa coisa do Shun tentar poupar a vida do Afrodite, mas em algum momento ele vê que não tem como, então ele vai ter que usar toda a força dele e usa a Tempestade Nebulosa no Afrodite. Então essas camadas dessa luta eu conseguia acessar e entender. E aí, lendo, relendo e refletindo muito, eu cheguei à conclusão de que é uma luta que os personagens discutem muito a questão do poder, e quando a gente tá falando de poder, a gente tá falando de política. E eu vou cravar aqui que essa é talvez a luta mais política de Cavaleiros do Zodíaco, justamente por causa dessa discussão sobre o poder e sobre a justiça. Primeiramente, a gente tem um curto diálogo do Seiya com o Shun, que eu achei o diálogo um pouco estranho, e aí eu não sei se é uma questão da tradução, porque eu já fui alertado várias vezes pelos inscritos do canal que essa versão que eu tô lendo tem uma tradução bem superficial, então talvez a versão original em japonês faça mais sentido, mas eu vou analisar de acordo com o que tá aqui.
o Seiya ele avista o Afrodite e ele se questiona se o Afrodite é mesmo um homem. Quando eu li isso aqui, eu fiquei na dúvida se o Seiya estava questionando a masculinidade do Afrodite ou se ele estava se questionando se o Afrodite era mortal, né? Porque ele vê ali uma figura tão imponente, uma figura tão bela, e ele vai se questionar se o Afrodite é de carne e osso, né? Se ele é mortal ou se ele é divino. Ou se realmente ele viu um cara tão bonito ali com a rosa na boca e realmente se questionou se era, tipo, um homem, se tinha realmente esse papel de masculinidade. O fato é que o Shun não gosta desse tipo de comentário. E que nessa cena ele diz que por mais que ele não goste dessa conversa de um homem tem que ser assim ou tem que fazer tal coisa, ele sente que pra ele provar que ele é um homem, ele tem que enfrentar o Afrodite sozinho, porque tem aquela coisa do Afrodite ter matado o mestre dele e que ele não quer a ajuda do Seiya pra vingar o seu mestre. Ele quer vencê-lo sozinho pra se provar, né, se provar que ele é um homem de verdade. E aqui nesse caso, quando o Shun diz que ele quer se provar um homem de verdade, eu acho que não tem tanto a ver com essa questão de gênero. Ah, o Shun, ele é considerado por todos muito afeminado, mas não, ele vai mostrar que ele é machão e não sei o que. Eu acho que não é sobre isso. Eu acho que a palavra homem, neste contexto, né, de o Shun provar que ele é um homem de verdade, eu acho que tá muito mais a ver com homem sendo o contrário de uma criança, sabe? Eu acho que ele está querendo mostrar que ele já é uma pessoa adulta, que ele já é um homem adulto e que, portanto, ele vai conseguir lidar com as suas responsabilidades sozinho. Eu acho que tem mais a ver com essa questão de coragem e maturidade e não necessariamente gênero, dele ser afeminado, dele ser machão ou alguma coisa do tipo. E assim, eu tenho certeza que essa coisa de questionar o que é ser homem de verdade é uma das temáticas da luta, mas não da forma com que a gente pensa, baseado no que a gente viu no anime e baseado no nosso próprio preconceito quando criança com o personagem do Afrodite, por ele ser afeminado, por ele usar batom e tal. No mangá, essa questão não é posta, justamente porque o Afrodite do mangá é muito diferente, e o próprio Afrodite, em algum momento da luta, vai questionar a masculinidade do Shun. Isso é muito curioso, porque a masculinidade do próprio Afrodite sempre foi muito questionada, especialmente o pessoal que só viu o anime, mas no mangá ele questiona essa masculinidade do Shun, que se confunde com essa questão de ser corajoso, de ser homem no sentido de ser maduro para enfrentar seus próprios problemas sozinho. E essa questão da performance também vai se misturar com aquela que é, na minha visão, a questão central da luta, que é a do poder, em que o Afrodite vai defender o poder para os poderosos, enquanto o Shun vai defender a proteção daqueles que são mais fracos. Mas no momento certo a gente vai discutir com mais detalhes essa questão. O fato é que o Seiya corre em direção ao Afrodite. A única coisa que o Afrodite faz, né, diante dessa tentativa do Seiya, é disparar uma rosa em direção ao Cavaleiro de Bronze. O Seiya vai lá e consegue se desvencilhar da rosa e consegue correr em direção à sala do mestre. O que nos causa um certo estranhamento. Tipo assim, porra, é só isso que o Afrodite vai fazer pra tentar parar o Seiya, né? Parece que ele não tá fazendo tanto esforço pra impedir que o Seiya chegue até a sala do mestre, né? Embora o Shun tenha prendido seu pulso ali com as correntes, o Afrodite não parece muito preocupado com o Seiya. Ele inclusive fala que o Pégaso morrerá no caminho, né? E é aí que ele explica um pouco sobre as rosas diabólicas reais e que o caminho que leva até a sala do mestre está coberto dessas rosas. E aí nós temos uma demonstração do poder dessas rosas diabólicas, em que o Seiya vai correndo no meio delas e acaba sentindo, né, o poder do veneno das rosas diabólicas e acaba desmaiando no meio do jardim. Então agora o leitor sabe do perigo por trás dessas rosas e a gente sabe que o Afrodite utiliza delas para lutar. Tem essa explicação, inclusive, né, que você, ao inalar o pólen das flores e também se cortar em seus espinhos, você vai perdendo os sentidos. E é justamente o que aconteceu com Seiya e que vai acontecer, de certa forma, também aqui com o Shun. E aí, quando o Shun meio que esboça ali uma corrida até o Seiya para tentar salvá-lo, o Afrodite o impede e fala, você não queria me enfrentar? Você até murmurou alguma coisa aí falando sobre vingança. E aí o Shun se lembra que ele tem essa vingança que ele quer cumprir, e ele vai explicar pro Afrodite, né, que vingança é essa. Basicamente ele conta que o Afrodite matou Daidarius de Cefeu lá na ilha de Andrômeda,
Esse é o momento da gente falar de algumas diferenças entre o anime e o mangá. Primeiro, no anime, o nome do mestre do Shun é Albiol, que também é o Cavaleiro de Cefeu no anime, mas no mangá ele tem um nome diferente que é Daidaros. A minha teoria, né, é que o Albiol ele é apresentado antes das 12 casas, lá naquele flashback quando o Shun tá lutando contra o Leda e o Spica, naquele momento em que a June aparece. A Toei opta por apresentar o mestre do Shun ali, enquanto no mangá ele é apresentado só agora. Então, provavelmente, o pessoal do estúdio não tinha o nome do mestre do Shun, então eles colocaram o nome de Albiol, e só mais tarde o Kurumada revelou que o nome dele é Daidaros. E mais importante que isso, no anime, quem é enviado pelo mestre para matar o Albion e destruir a Ilha de Andrômeda é o Miro. Não sei se você lembra, mas houve uma luta entre o Miro e o Albion. E até então acreditava-se que tinha sido o Miro que matou o Albion, e de certa forma foi, né? Só que o Afrodite teve um papel fundamental nisso, né? Porque neste momento no anime é revelado que o Afrodite estava lá, utilizou uma rosa diabólica que inclusive foi encontrada ao lado do cadáver do Albion, e que essa rosa foi fundamental para desequilibrar o combate contra o Miro, e acabou que o Albion morreu. Então dá para colocar na conta do Afrodite essa morte do Albion. Que no mangá não. Aqui o Miro não foi enviado, quem foi enviado foi o Afrodite foi lá e matou o Albion. Eu vou falar pra você que eu prefiro muito mais a versão do anime. Primeiro, eu gosto da ideia do mestre ter enviado o Miro, porque como eu já disse nos vídeos anteriores, o Miro ele meio que é o torturador do santuário, né? Ele é meio que especialista em arrancar do inimigo informações e tal. Então eu acho que ele seria a opção ideal de Cavaleiro de Ouro para realmente cumprir essa missão na Ilha de Andrômeda. Porém, assim como o Aiorian, em sua missão de matar os Cavaleiros de Bronze no Japão, tinha na cola dele 3 Cavaleiros de Prata para fiscalizar o serviço, o Afrodite cumpriria essa mesma função de fiscalizar o serviço do Miro. Então o Miro tinha que enfrentar o Albion, ele era o cara ideal para isso, porque ele é o torturador, ele é o cara que vai fazer com que os traidores tenham uma morte dolorosa, e caso ele precise extrair informações, ele é o cara ideal para fazer isso. Porém, a gente sabe que o Miro é um cara meio misericordioso demais. E talvez o Saga desconfiasse que o Miro pudesse deixar os caras vivos, né? Então ele mandou o Afrodite justamente para fiscalizar que o Miro vai matar os traidores. E eu acho que isso traz uma discussão muito legal pro personagem do Miro e também pro personagem do Afrodite, né? Porque no anime é mostrado que o Afrodite foi covarde, né? Ele meio que estava numa luta 2 contra 1 ali contra o Albion, e a rosa, né, a intervenção dele de jogar uma rosa no Albion, desequilibrou o combate, que obviamente não teve nada de justo, né? Eu acho que isso inclusive valoriza o personagem do Albion, no sentido de ele estava lutando de igual para igual contra o Miro, né? E o que desequilibrou a luta foi justamente a atuação covarde do Afrodite. Então eu acho muito rico essa cena no anime, mas no mangá acabou sendo amplamente simplificada e perdeu muita graça, na minha opinião. E aí eu tenho uma outra crítica ao mangá, porque a morte do Daidaros pelas mãos do Afrodite é algo muito significativo pro Shun, a ponto do personagem querer se vingar, mas o combate com o Daidaros não significa nada pro Afrodite. Tanto que ele fala, tipo assim, porra, Daidaros, eu acho que eu lembro de algo do tipo, de um cara aleatório que eu matei ali na Ilha de Andrômeda. E aí ele fala que ele matou o Daidaros por ordem do mestre, né, porque o Daidaros não respondia, né, às ordens do santuário, e o Saga o julgou um traidor e mandou o Afrodite lá pra acabar com ele. Porém, para o Afrodite isso não significou nada. Eu acho que esse é um dos problemas dessa luta, assim. Por mais que seja uma luta muito legal tematicamente, por mais que seja uma luta que desenvolve muito o personagem do Shun, eu sempre senti que falta um temperinho nessa luta. Sempre faltava alguma coisa. E na minha opinião, eu acho que é uma luta que falta envolvimento do Afrodite.
né? Diferente do que aconteceu, por exemplo, na luta do Camus contra o Yoga, em que ambos estavam muito envolvidos na luta, e até mesmo na luta do Shiryu contra o Shura, houve um envolvimento muito grande por parte do Shura, sobretudo na cena em que o Shura se arrepende e salva a vida do Shiryu, e a gente não vê esse mesmo engajamento por parte do Afrodite. A gente não vê o engajamento na luta, a gente não vê o envolvimento emocional do Afrodite com o Shun de nenhuma forma. A gente não vê sequer uma relação construída entre os dois nessa luta, diferente do que a gente viu entre Shura e Shiryu, tanto que o Shiryu herda Excalibur, né? Então há uma relação forte ali entre os dois, assim como há uma relação forte do Seiya com a Yoria, do Shaka com o Ikki, do Camus com o Yoga, até do Yoga com o Miro na luta que eles tiveram. Mas aqui é tudo muito impessoal, existe um abismo ali entre o Shun e o Afrodite que faz com que sejam personagens que não têm química um com o outro, sabe? Tanto que existe até uma cena no anime, no Sacrifício dos Cavaleiros de Ouro, lá no Muro das Lamentações, em que o Shun tem uma cena ali com a Afrodite, mas que é uma cena que não nos traz nada, sabe? Não é emocionante como o reencontro do Yoga com o Camus, o reencontro do Shura com o Shiryu. É um negócio meio qualquer coisa, sabe? E eu acho que o Kurumada perdeu a oportunidade de desenvolver uma relação do Shun com o Afrodite que fizesse, por exemplo, com que o Shun herdasse a armadura de peixes, né? A gente sabe que o Shun herda a armadura de virgem, isso não é muito bem trabalhado, a gente tem poucas cenas do Shun com o Shaka. Tem uma cena ali em que o Shun tenta salvar a vida do Ikki ali contra o Shaka. Tem um ou outro diálogo ali entre o Shun e o Shaka na fase inferno, mas é só isso, cara. O que não justifica o Shun herdar a armadura de virgem. Mais pra frente, no Next Dimension, tem mais cenas e tal, mas assim, pensando no mangá clássico, não existe ali uma relação tão consolidada do Shaka com o Shun, mas poderia haver uma cena que consolidasse uma relação legal do Shun com o Afrodite, a ponto do Shun herdar a armadura de peixes. Eu acho que seria muito interessante e acho que a armadura de peixes combina muito com o Shun, mas não foi estabelecido essa relação. E eu acho que essa luta, por mais interessante que ela seja, ela perde muito em emoção, justamente porque não há essa relação próxima entre os dois combatentes. Contudo, não dá pra negar que existe ali um paralelo entre o Shun e o Afrodite, né? Principalmente se a gente for pensar num antagonismo ideológico, né? Que no momento certo eu vou falar sobre isso, e que existe um contraste ali entre o Shun e o Afrodite que existe, embora haja pouco envolvimento emocional dos dois personagens. A gente volta aqui no flashback em que finalmente mostra um pouco mais desse diálogo do Shun e da June. A gente vai ter mais cenas da June aqui, que é uma personagem que eu já adianto pra vocês que eu não gosto muito. Ela é uma personagem que se resume a ser alguém que é preocupada com o Shun, ela mostra essa preocupação com ele o tempo todo, mas é uma preocupação meio paternal, né, ou maternal talvez, no sentido de que ela subestima muito o Shun. Ela acha que o Shun é muito criança, ela acha que o Shun é muito fraco, ela acha que o Shun é muito frágil, e ela acha que o Shun é incapaz de enfrentar os desafios da vida, e que ela tá o tempo todo incentivando o Shun a desistir, tá ligado? Tipo assim, não vá ao santuário, não faça o sacrifício de Andrômeda lá pra conseguir a armadura, desista do treinamento, volte pro Japão. Então é uma personagem que me irrita um pouco, assim, porque diferente da Shunrei, que ela é muito preocupada com o Shiryu, e muitas vezes tenta fazer o Shiryu a desistir de lutar, mas ela dá força ao Shiryu. Diferente da June, que eu acho que é uma personagem que só coloca o Shun pra baixo, tá ligado? Então é uma personagem que mostra muito pouco. Talvez no anime ela tenha um pouco mais de camadas e seja uma personagem um pouco mais interessante, mas aqui no mangá ela não mostra muito além de ficar subestimando o Shun o tempo inteiro. Eu acho que essa cena poderia ter sido mostrada perfeitamente antes das 12 casas, né? Um pessoal comentou que o Kurumada quis tirar essa cena daquele momento porque já tinha muitas cenas sem luta, sem ação, e que ele queria dar uma acelerada na história, então ele pulou essa parte pra depois mostrar, mas eu acho que essa decisão foi ruim, assim, eu acho que deixou aquela cena muito confusa e demorou muito pra trazer essa personagem de volta, a ponto de que a gente não se importa, sabe? Tipo, porra, havia uma curiosidade sobre essa personagem
na época, né, antes das 12 casas, mas aconteceu tanta coisa legal nas 12 casas que a essa altura a gente tá cagando pra essa personagem, sinceramente, e ela nunca mais vai aparecer, então eu acho que June acaba indo meio que pra lata de lixo ali da história de Cavaleiros do Zodíaco. O Afrodite não perde a oportunidade, né, de dar uma zombada ali no Shun, falando que realmente teria sido melhor se ele tivesse ficado no Japão, né? Mais um personagem que zomba do Shun. Lembrando que o Tatsumi, quando o Shun se atrasou, tinha certeza que o Shun tinha se acovardado e fugido da responsabilidade de ir até o santuário, né? Então, assim, é uma característica do personagem sempre ser subestimado, as pessoas sempre acham que ele é fraco, as pessoas sempre acham que ele é covarde, e esse vai ser o momento em que o Shun vai mostrar o contrário, né? Então, a gente já começa a luta com o Shun atacando o Afrodite com a corrente de Andrômeda, e o Afrodite contra-ataca com as rosas diabólicas reais, ao dizer que o Shun vai ter o mesmo destino do Pégaso. Mesmo sendo atingido pelas rosas diabólicas, o Shun não se dá por vencido, e é interessante que ele fala que ele não vai aceitar a morte, mesmo a morte pelas rosas diabólicas ser meio que uma morte prazerosa. Isso é muito interessante, né, cara? Porque as rosas, elas entorpecem o sentido e causam realmente uma morte prazerosa, no sentido de, tipo assim, é uma morte muito leve, sabe? É quase como se as rosas fizessem você dormir para sempre. O Shun, inclusive, ele menciona que ele fez uma promessa pro irmão dele, né? Lembrando que quando o Ikki supostamente morre ali na Casa de Virgem, o Shun realmente faz essa promessa de que ele lutaria como um homem, né? E ele ainda fala que finalmente ele vai demonstrar a sua verdadeira força, que é uma frase bem impactante pro Shun, porque até então o Shun está sempre se nerfando, né? Ou ele não quer lutar, ou então o roteiro traz alguma coisa que impede o Shun de usar todo o seu poder, né? A gente lembra que na Saga dos Cavaleiros Negros tinha uma luta contra o Andrômeda Negro em que ele tava segurando o Seiya que tava pra cair de um abismo. Então, assim, sempre tem algum artifício ali pra dar uma nerfada no Shun. Mas, finalmente, o Kurumada vai nos entregar o verdadeiro poder do personagem. E voltando aqui às páginas em preto e branco, a gente tem esse painel que mostra, né, aquela coisa da defesa circular, em que o Shun vai usar para se defender das rosas do Afrodite. E é realmente o que acontece, né? A defesa circular, ela consegue repelir as rosas diabólicas e, inclusive, ele consegue derrubar o Afrodite. Só que, assim, o Shun tem as suas artimanhas, mas o Afrodite também tem, né? E ele utiliza as próprias rosas para poder se esconder, né, e se esquivar do golpe da corrente. Então a gente tem essa cena muito interessante, né, em que ele espalha as pétalas de rosa e talvez até crie uma ilusão que faz com que ele se esconda, né, dos golpes do Shun. Mas a gente aprendeu na Casa de Gêmeos que não dá para se esconder das correntes de Andrômeda, né? E mais uma vez, o Shun vai usar a onda relâmpago, né, ou onda trovão, para encontrar o inimigo, né? Mesmo que ele esteja a vários anos-luz de distância, a corrente vai encontrá-lo. E é justamente o que acontece. E essa é a primeira vez que o Afrodite se mostra meio assustado com o poder do Shun. Ele realmente não esperava que a corrente pudesse atingi-lo. E é um dos poucos momentos nessa luta que o Afrodite meio que desce do salto, né? Porque em vários momentos ele tem uma postura meio blasé em relação ao Shun, sempre menosprezando o que o Cavaleiro de Bronze apresenta. Só que nesse momento ele meio que reconhece realmente que o Shun é um personagem forte e ele vai ficar cada vez mais forte. Ele vai demonstrar, né? Ele vai ter demonstrações de força gradativas, né, daqui pra frente, e o que vai culminar ali no golpe da Tempestade Nebulosa, em que ele vai usar finalmente todo o seu poder. E agora a gente tem momentos de flashback, em que vai mostrar um pouco do treinamento do Shun, e vai mostrar um pouco sobre o Daidaros, que é um personagem meio sem carisma aqui no mangá, né, sinceramente. Gosto muito mais do Albion, né, do anime. Mas eu vou te falar que eles não são tão diferentes assim, tá? Eu acho que a principal característica que une os dois personagens é essa coisa de ser um mestre gente boa, né? Porque por mais que o Shun esteja num treinamento muito difícil, o Daidaros, ele se mostra um bom mestre, né? Um cara que tá sempre incentivando o seu discípulo, e que a June vai revelar, né, que o Shun só sobreviveu ao treinamento porque o Daidaros era meio benevolente, né, com o Shun. Ela explica aqui que a Ilha de Andrômeda
Não é uma colônia de férias, né? Por mais que a Ilha da Rainha da Morte seja um lugar terrível, a Ilha de Andrômeda também é. Tem aquela coisa de que de manhã faz muito calor e de noite faz muito frio. E aí naquela noite, né? A gente tem um diálogo do Shun com a June, em que ela mais uma vez vai falar da temperatura extrema na Ilha de Andrômeda, né? Que à noite é muito frio. O Shun agradece a June por estar cuidando dele. Eu acho que nesse momento a gente pode até fazer um paralelo da June com a Esmeralda, né? Porque a Esmeralda cuidava do Ikki enquanto a June cuidava do Shun. Inclusive ela vai fazer de novo aquilo que eu critiquei, né? De ficar subestimando o Shun e falando que ele nunca vai virar cavaleiro e que ele tem que voltar pro Japão. E é nesse momento que ela fala, né? Que o único motivo pra ele ter sobrevivido até então é porque o Daidarus era, tipo, muito cuidadoso. Ele é um cara que é muito benevolente com o Shun. E que se ele tivesse pegado aí um mestre mais casca grossa, tipo Guilt, né? O mestre do Ikki, ele não teria sobrevivido ao treinamento. O Shun, que está muito acostumado a ser subestimado, ele explica, né, os motivos, né, que fizeram ele ir até a Ilha de Andrômeda e também os motivos que fazem com que ele não desista, porque ele sabe que em algum lugar, né, lá na Ilha de Andrômeda, o irmão dele também não desistirá de reencontrá-lo. E isso é muito bonito, né, e mostra o quanto que durante esses anos o Shun alimentou esse sentimento positivo, né, em relação ao irmão, o que talvez não tenha sido recíproco, mas que constrói de uma maneira muito legal a relação entre o Ikki e o Shun. A gente corta aqui pra cena em que o Shun aceita fazer aquele desafio, né, aquele sacrifício que remete ao sacrifício que Andrômeda fez na mitologia, que é meio que o TCC ali do treinamento do Shun, em que ele tem que ser amarrado ali numa pedra e ter que enfrentar ali a maré alta para poder se provar ali um verdadeiro cavaleiro e um merecedor da armadura de Andrômeda. Então ele vai ter que escapar dali sozinho. O Daidarus explica que meio que é a última chance do Shun de fazer isso, porque ele já tá há 5 anos na Ilha de Andrômeda e meio que é tudo ou nada, né? Inclusive se o Shun fracassar, provavelmente ele vai morrer, né? Afogado. Então não tem muito o que fazer. Foi uma decisão muito difícil que o Shun tomou de encarar esse desafio, mas que o Daidarus sentiu que ele estava pronto, né? E o curioso é que o Shun, ele tá preso pelas próprias correntes da armadura de Andrômeda, né? Então, assim, a chave para escapar não está em usar a força bruta para quebrar as correntes e sair, mas sim elevar o seu cosmo e meio que fazer com que a corrente o obedeça, né? Ele vai ter que meio que controlar a corrente para que a corrente solte o seu corpo, né? E faça com que ele escape. Então eu acho que é um momento ali em que o cosmo do Shun vai ter que se misturar com o cosmo da corrente, né? Lembrando que muitas vezes a corrente ela é retratada como se fosse um ser vivo, né? Com vontade própria, e isso faz com que o Shun tenha que meio que domar a corrente, né? Que várias vezes se mostra sendo essa criatura difícil de domar, né? Com essa personalidade meio arisca e selvagem, que muitas vezes o Shun tem até dificuldades de controlar, né, a corrente, como a gente viu na luta dele contra o Jabu, em que a corrente queria atacar, tinha um instinto assassino de atacar o Jabu, mas o Shun fazia de tudo ali para segurar a onda da corrente. E aí fica claro, né, que é um desafio, né, muito complicado e que a vida do Shun corre risco, e chega um momento em que a maré sobe e o Shun fica completamente submerso. A June demonstra uma preocupação muito grande com o Shun, e o Daidarus por fora se mostra meio frio, assim, tipo, não devemos chorar, né, pela morte do Shun, porque foi isso que ele quis, né, ele decidiu fazer esse teste. Mas, no fundo, a gente sente que o Daidarus tá muito preocupado com o Shun, e ele tá muito triste, porque talvez o Shun não estivesse pronto para aquele teste, e mesmo assim o Daidarus permitiu que ele fizesse. Só que a verdade é que o Shun vai lá e surpreende todo mundo, e consegue controlar a corrente de Andrômeda e abrir o mar, tal como Moisés e tal como Moses de Baleia também fez no mangá, e consegue passar no teste final que o qualifica para utilizar a armadura de Andrômeda. E é super legal o quanto que o Shun ele se sente feliz, né, por ter sido capaz de, sozinho, vencer o desafio, né? Isso é muito legal, porque no mangá é sempre muito destacado essa coisa de o quão importante que o Shun
vença os desafios sozinho, né? Enquanto no anime, a principal crítica ao Shun do anime é justamente essa coisa de ele não consegue fazer nada sozinho, o Ikki vai lá e sempre salva ele, e sempre resolve os problemas dele, enquanto no mangá ele consegue resolver as coisas sozinho. Eu acho que isso torna o Shun do mangá, sob esse aspecto, mais interessante. Voltando aqui à luta contra o Afrodite, o Shun ataca o Cavaleiro de Ouro novamente com a Onda Relâmpago, mas dessa vez o Afrodite vai defender usando a Rosa Negra, né, que são as rosas piranhas, que diferente das rosas diabólicas que dão aquela morte prazerosa, né, aquela morte lenta, aquela morte sem dor, as rosas piranhas matam instantaneamente e destroem tudo que tocam, né? Uma rosa que é justamente o oposto das rosas diabólicas. E que eu particularmente gosto mais do que as rosas diabólicas. Assim, eu acho as rosas piranhas incríveis. E o Afrodite, ele vai usar as rosas piranhas para eliminar o que ele pensa que é a principal arma do Shun, que é a corrente, né? Ele vai lá, destrói as correntes, porque ele acha que sem a corrente o Shun não é nada. Então ele enxerga ali que ele deu meio que um checkmate no Shun a partir do momento em que ele destrói primeiro a corrente pontiaguda, né, que seria a corrente de ataque, e depois ele destrói a corrente circular, a corrente que garante a defesa do Shun. E por fim ele vai destruir a armadura do Shun, deixando ele aparentemente sem nada. O Afrodite inclusive fala que finalmente todos os cavaleiros de bronze que invadiram o santuário estão mortos, né, até porque ele acha que o Seiya, né, tá morto, caído ali no meio do jardim de rosas diabólicas, mas o Shun se mostra vivo e com vontade de vencer essa luta. E mais uma vez ele deixa o Afrodite meio em choque, porque ele sente o cosmo do Shun e ele percebe que talvez o Shun não dependa tanto assim das correntes, talvez ele ainda tenha uma arma secreta. Voltando aqui ao flashback, a gente tem essa cena em que o Daidaros parabeniza, né, o Shun por ter conseguido a armadura, e eles se despedem, né? Mas antes disso, ele diz que tem uma coisa incomodando ele, né? Que o Shun pediu para fazer o sacrifício, né, o teste final, para que ele pudesse despertar o seu verdadeiro cosmo, mas que ele tem a impressão de que o Shun já tinha despertado esse cosmo há muito tempo. Só que ele, na hora de demonstrar isso nos treinamentos, ele meio que se segurava. Ele meio que se deixava ser derrotado, porque ele não queria ferir o seu mestre ali no treinamento, né? E ele aproveita, né, e quer dar uma pequena demonstração do seu poder pro Daidaros, que no anime é bem mais sutil, e ele acaba destruindo ali o braço da armadura do Albion, mas no mangá é um pouco mais exagerado, porque o Shun vai lá, ele acerta um golpe ali no Daidaros, que a princípio não faz nada com ele, mas logo depois a gente tem a cena da armadura do Daidaros sendo completamente destruída pelo Shun, revelando que ele tem esse poder oculto que é muito forte, que lá naquela época, antes da Guerra Galáctica, já era suficiente para derrotar um cavaleiro de prata. Então imagina como está o Shun atualmente, né? Agora ele tá em choque, que o Shun está muito forte e tal, mas você vê que não tem uma relação entre esses dois personagens. Inclusive não há uma relação do Afrodite com Daidaros, né? Pra ele foi só um cara X ali que ele matou e que não significou nada, assim. Acho que o Kurumada poderia ter trazido ali uma relação ali entre o Daidaros e o Afrodite, mostrado um pouco mais sobre essa luta, né? Inclusive, né, daqui a pouco a gente vai ver o debate político entre o Shun e o Afrodite. Eu acho que esse debate poderia ter começado com o Afrodite e Daidaros, né? De forma que o Shun tivesse herdado ali a ideologia do Daidaros, mas isso não vai acontecer, sabe? Acaba que não há uma relação próxima entre os dois, e acho que isso é o tempero que falta nessa luta. O Shun finalmente, né, vai mostrar, né, o seu verdadeiro poder, e ele utiliza a corrente nebulosa, né, que é a primeira etapa da sua grande técnica, a tempestade nebulosa, mas basicamente a corrente nebulosa é aquela que vai paralisar o inimigo para que depois a tempestade nebulosa finalize ele. Então assim, a corrente nebulosa já consegue paralisar o Afrodite e dá a oportunidade, né, pro Shun conversar com o Afrodite e tentar resolver essa luta por meio do diálogo, né? Que é o que o Shun gosta de fazer, né? Ele gosta de conversar e resolver as coisas sem violência. E
o golpe dele ser dividido em duas etapas, né? Primeiro a corrente nebulosa e depois a tempestade, né? Essa etapa de corrente nebulosa é o momento em que o Shun dá a oportunidade, né, do inimigo resolver essa questão sem a violência, né? Então ele vai conversar, ele vai tentar negociar ali com Afrodite, que vai permanecer convicto ali da sua ideologia e vai forçar o Shun a usar todo o seu poder na tempestade nebulosa. Inclusive o Shun, ele dá a oportunidade do Afrodite se arrepender de ter matado o Daedalus e pedir perdão, né? Desde que seja um pedido de desculpas que venha do fundo do coração, né? Porque o Shun, ele ainda tem essa inocência de que o Afrodite vai se arrepender de seus pecados, né? E que por um lado é uma inocência, né? Por outro lado, né, é algo razoável. Porque outros Cavaleiros de Ouro, como Shura, por exemplo, se arrependeram diante da morte. Então não deixa de ser inteligente, né, da parte do Shun tentar resolver isso sem violência num primeiro momento, mas assim que vê que o Afrodite continua irredutível em sua ideia de proteger a casa de peixes e permanecer ao lado do mestre do santuário, aí sim ele utilizaria a tempestade nebulosa com todo o seu poder. E é nesse momento que o Afrodite apresenta pra gente a rosa branca, que é a mais legal de todas as rosas do Afrodite, né? A rosa sangrenta, que é aquela rosa que é branca, mas que ela se alimenta do sangue do seu inimigo, e conforme ela vai sugando o sangue do cavaleiro, ela vai ficando vermelha, né? Dando a entender talvez que as rosas diabólicas um dia foram rosas sangrentas que absorveram sangue e se tornaram vermelhas, né? E ao apresentar a rosa sangrenta pro Shun, o Afrodite, ele declara que ele não tem a menor intenção de pedir desculpas, de se arrepender do que ele fez, porque ele tem confiança de que ele consegue matar o Shun com a rosa sangrenta, e ele não bota tanta fé de que essa tal de tempestade nebulosa é tão poderosa assim. E agora a gente tem o momento mais importante dessa luta, em que finalmente a gente vai chegar na grande discussão, que é o tema central da luta, e que, como eu disse, torna essa talvez a luta mais política de Cavaleiros do Zodíaco. Basicamente, o Afrodite se justifica dizendo que ele matou o Daedalus porque ele estava seguindo ordens, e o Daedalus, ele se recusou a obedecer o mestre. Então ele era um traidor do santuário. E que o Afrodite não fez nada de errado ao matá-lo, né? Por mais que ele fosse uma boa pessoa, ele fosse um bom mestre, não sei o que, ele era um traidor, e traidor tem que morrer. E aí o Shun, ele procura relativizar isso, dizendo que o verdadeiro traidor é o mestre, que tentou matar Athena e usurpar o poder do santuário. E ele pergunta se o Afrodite sabe disso. Tipo, você sabia que na verdade o Saga é um usurpador? E a resposta do Afrodite é muito boa, né? Porque ele não responde nem que ele sabia, nem que ele não sabia. A resposta dele é: eu não preciso saber. Não importa. Não importa como o mestre chegou lá. O que ele fez para obter esse poder. Isso não importa. Inclusive, ele revela, né, que outros Cavaleiros de Ouro, né, como o Máscara da Morte e o Shura, juraram fidelidade ao mestre mesmo sabendo a verdade. Isso é revelado com mais detalhes no episódio 0, né, que eu analisei no meu vídeo que eu falo sobre a casa de Sagitário. Então, se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre o episódio 0, vai lá na playlist e dá uma olhada no meu vídeo em que eu falo sobre a casa de Sagitário, em que eu vou analisar também parte do episódio 0, em que no final, né, do episódio 0, Athena supostamente morre, né, porque o Shura, ele corta uma ponte lá onde está o Aiorus e o bebê Athena, e ele pensa que ele matou o Aiorus e pensa que matou Athena. E o Máscara da Morte e o Afrodite estavam presentes, né? Então o Afrodite, teoricamente, ele sabia que a Athena estava morta. E, inclusive, talvez até soubesse que o Saga tinha matado o Xion e usurpado o poder. Ou se ele não soubesse, talvez ele até desconfiasse, né, a verdade por trás do Saga e por trás de todas as maldades. Mas como ele disse, isso não importa. Pra ele não importa se era o Xion, se era o Saga. Pra ele não importa se ele estava fazendo coisa boa ou coisa má. Pra ele não importa se a Athena estava no santuário ou não. Porque para o Afrodite, a única coisa que importa é o poder. E o Shun acha isso absurdo, né? Porque o papel dos cavaleiros é lutar pela paz e pela justiça. E o Afrodite acha o Shun muito ingênuo, né? Porque ele tem conceitos
muito absolutos, né, do que é a justiça, enquanto o conceito do Afrodite é muito mais relativo. Porque para o Afrodite, a única justiça é a força, né? Então ele coloca o poder como sendo a justiça. E que apenas o mestre, né, que é o ser mais poderoso, né, tanto o Saga ele é um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos, né, mas também ele tem um poder político muito grande, né, ele que controla o santuário, ele que domina os Cavaleiros de Ouro, ele tem o poder para conseguir proteger o santuário. Lembrando que, na visão do Afrodite, Atena estava morta, né? Na visão dele, o Shura tinha matado Atena. Então, uma vez que Atena está morta, o que há de mais poderoso ali no mundo dos humanos é o santuário, é o Saga. Então, numa eventual Guerra Santa, né, em que Hades queria destruir o mundo, quem seria mais capacitado de proteger o mundo e de enfrentar Hades, de enfrentar Poseidon ou de enfrentar qualquer outra divindade que pudesse ameaçar a humanidade do que o Saga, do que o santuário? Então, o Afrodite ele defende o poder. É o poder para os poderosos, né? E eu falo que isso é muito político porque, assim, fica muito claro para mim que o Afrodite ele tem essa lealdade ao mestre e ele tem um certo fascínio pelo poder que o mestre tem. E isso me lembra muito o fascínio que muitas pessoas têm com os Estados Unidos, por exemplo, que é o que a gente tem de estado mais forte, mais poderoso do mundo, né? Então as pessoas acabam querendo estar próximas, estar aliadas aos Estados Unidos, porque veem nos Estados Unidos a nação mais poderosa. E por eles terem tanto poder, eles seriam capazes, por exemplo, de proteger o Brasil, né? Seja proteger o Brasil dos nazistas, da União Soviética ou de qualquer outro inimigo, ou então aquela coisa de vamos ficar perto do cara que é poderoso, do cara que tem dinheiro, porque pode transbordar algo para nós, né? Então, assim, tem muita gente que acredita que, como os Estados Unidos é um país muito rico, a gente se aliar aos Estados Unidos, parte dessa riqueza vai meio que transbordar para nós brasileiros, né? Então, o Afrodite, se fosse brasileiro, ele teria essa convicção, né, de que se aliar aos Estados Unidos é o melhor porque os Estados Unidos é o país mais forte, né? Se o Afrodite fosse brasileiro, ele defenderia que aqueles que devem estar à frente do Estado são aqueles que têm o poder. Seja a Faria Lima, seja os bancos, seja o agronegócio, seja as igrejas, todas aquelas instituições, todos aqueles indivíduos que tivessem maior poder, são aqueles que são mais qualificados para serem os líderes. Naquela pegada de, se o cara é rico, se ele for um presidente, ele vai conseguir fazer com que o país seja rico também. Porque ele conseguiu ser rico a nível individual, então ele vai conseguir saber o que fazer para que o país seja rico também. Então, assim, a gente vê que o Afrodite ele tem uma lógica, ele tem uma ideologia que muita gente tem. Muita gente que a gente conhece, assim, com certeza em vários momentos da sua vida você viu pessoas que pensam assim, talvez você seja uma pessoa que pensa assim, que quer o poder para os poderosos, que quer ser liderado por um cara que tem muito poder, um cara que está associado a alguma instituição ou algum setor da economia que é muito poderoso, como o agronegócio também, né? A gente vê muita gente que, você critica o agronegócio, aí o cara vai lá e fala assim, pô, mas sem o agronegócio, o Brasil não é nada. É a mesma coisa aqui. Você vai criticar o mestre? Porra, sem o mestre, sem o santuário, a gente não é nada. Sem o santuário, a gente está exposto a um ataque do Hades, a um ataque do Poseidon. Então a gente não pode criticar o santuário, porque o santuário nos protege. Assim como as pessoas vão falar, não pode criticar o agronegócio porque o agronegócio representa tantos por cento do PIB do Brasil, sem o agronegócio não somos nada. É a mesma lógica. É a mesma lógica da galera que torce pro Real Madrid, porque é o melhor time, é o time que vai apresentar o melhor futebol, porque tem mais tradição, porque tem mais dinheiro pra contratar os melhores jogadores. Os caras fazem o time galáctico atrás do time galáctico. Eles têm 15 Champions. Então é a galera que vai torcer. É a galera que vai torcer para Flamengo e Palmeiras, né? Que vão estar lá sempre com mais dinheiro, sempre com os melhores elencos, sempre ganhando um título atrás do outro. Então o Afrodite ele vai estar sempre do lado mais poderoso, sempre do lado que está ganhando, porque ele põe fé que os caras mais poderosos são os mais capazes.
independente de como eles fizeram para obter esse poder. Então, pro Afrodite, não importa que o Saga matou, usurpou, o importante é que ele é o mais poderoso e, portanto, o mais qualificado para liderar. E é isso que o Shun, por outro lado, vai questionar. Porque, cara, importa sim como que o cara fez para chegar no poder. Essa coisa de que onde há força, há justiça, é uma mentira. Porque enquanto aqueles que são mais fracos, como as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, né, que não têm esse poder, ou então se a gente for pensar em poder político, então as pessoas que não têm dinheiro, né, as pessoas que nasceram numa família pobre, pessoas que não tiveram oportunidade de estudo, elas não vão ter o mesmo poder que um cara bilionário, elas não vão ter o mesmo poder que um cara que teve estudo, um cara que é herdeiro, ela não vai ter esse mesmo poder. Essas pessoas têm que ser marginalizadas, essas pessoas têm que estar à mercê da vontade e das decisões dos mais fortes, sejam os mais ricos, sejam os mais influentes. Então essa é a grande discussão dessa luta, e é por isso que eu acho que essa é a luta mais política de Cavaleiros do Zodíaco, porque ali a gente tem o Afrodite defendendo o poder para os poderosos, o poder para uma elite, enquanto o Shun está defendendo essa coisa de você proteger aqueles que mais precisam, né? Proteger aquela parcela da sociedade que é mais vulnerável e que não vai ter o mesmo acesso ao poder que outra parcela da sociedade. Então essa discussão política que o Shun traz, ela é muito interessante e que enriquece tanto o personagem do Shun quanto também o personagem do Afrodite, né? Que enquanto no anime é simplesmente retratado como sendo o cavaleiro mais belo, no mangá ele tem muito mais nuances, ele tem muito mais ideologia, e isso é muito interessante. E essa ideologia do Afrodite, ela se relaciona com a ideologia do Máscara da Morte, mas eu não acho que é exatamente igual. O Máscara da Morte, ele tem uma lógica mais parecida com o do Flamingo, daquela coisa de o vencedor dita o que é justo. Aqui não necessariamente é isso. Aqui tem muito a ver com aquele que tem o poder, ele tem as qualidades necessárias para liderar a população, liderar o santuário e proteger, né, a humanidade dos perigos, né, como por exemplo Hades. Né? Então, para o Afrodite, o Saga é o mais qualificado para proteger a terra de Hades, justamente porque ele é o mais poderoso. E aí, quando eu tô falando que ele é o mais poderoso, eu não tô falando que Saga é o Cavaleiro de Ouro mais forte. Eu tô falando que ele é o que tem maior poder e influência política, além de ser muito forte individualmente também. Cara, o vídeo tá ficando muito longo, então eu vou partir aqui para essa cena final em que o Afrodite dispara a Rosa Sangrenta e finalmente o Shun dispara também a Tempestade Nebulosa. Mas repara que isso só acontece depois do Shun dar muitas chances para Afrodite, falar: Afrodite, se arrependa, vamos tentar resolver isso sem violência. Ele tenta convencer com palavras, convencer que o Afrodite está errado. Afrodite, você está errado. Com essa sua ideia de que só os fortes devem governar, o governo tem que ser para os fortes, só os fortes são capazes de liderar, né? Mas, depois de muito diálogo, o Afrodite vai e dispara, né, a Rosa Sangrenta, e o Shun percebe que não tem diálogo. O Shun percebe que tem um limite do quanto que ele consegue dialogar. Chega uma hora que o cara não vai ser convencido, né? Como diria Android 16, né? Há inimigos que não são convencidos com palavras. E é o que o Shun tem que fazer aqui, assim como o Gohan fez com o Cell, né? E ele revela o seu verdadeiro poder e consegue vencer o Afrodite, né? Mostrando que ele consegue matar um Cavaleiro de Ouro, né? Mesmo usando a armadura de ouro, né? Ele não conseguiu resistir ao poder da Tempestade Nebulosa. E o Afrodite, mesmo diante da morte, ele não dá o braço a torcer. Diferente do Shura, que muda de ideia, que reconhece o valor no Shiryu e que se arrepende, o Afrodite vai até o fim nas suas convicções. Em nenhum momento ele desacredita de que o mestre é o mais poderoso e que ninguém pode derrotá-lo, né? E aí o Afrodite ele sofre do mesmo problema do Máscara da Morte, né? Ele não tem uma redenção bem construída, né? A gente vai ver que ele vai voltar na saga de Hades, né? Ele vai ter a cena no Muro das Lamentações, mostrando que ele realmente no final se arrependeu e se transformou num Cavaleiro de Ouro de verdade, mas que isso não é mostrado. Então a gente tem mais um Cavaleiro de Ouro que morre abraçado com suas convicções, né? É um cavaleiro que é vilão até o fim. E que, assim como Máscara da Morte, tem uma redenção pouco explorada,
E eu falo melhor sobre isso no vídeo lá sobre a Casa de Câncer, então também dê uma olhada nesse vídeo que é muito interessante. E aí a gente tem essa cena maravilhosa aí do Afrodite morto e as rosas, né, aparecem junto do corpo dele quase como que para celebrar o seu funeral, né. E aí a gente tem essa cena final, né, do Shun com a rosa branca no peito, né, que começa a sugar o seu sangue e aos poucos vai ficando vermelha. E aí nós temos um último flashback muito interessante, né, que traz uma discussão muito legal e que mostra o quanto que esse capítulo é político, porque mais uma vez, né, a gente vê aqui o Shun olhando uma fotografia da Terra, né, o Ikki tá lá no orfanato mostrando pra ele um livro ali, e aí o Shun repara que na foto não existe fronteiras, né? Porque uma foto que mostra a realidade da Terra como ela é, não é igual ao mapa político. O mapa político mostra as fronteiras, mostra que há diferença entre os países. Enquanto a foto não mostra fronteiras. Então a fronteira nada mais é do que uma linha imaginária. E se ela é uma linha imaginária, alguém imaginou. Não é algo natural. Então, esses conflitos entre países, essas guerras por territórios, são coisas artificiais, são coisas que foram imaginadas por alguém e, portanto, podem ser desimaginadas, né? Aquela coisa de se você inventou a guerra, você pode desinventar, né? E o pequeno Shun já tinha isso em mente, e ele nos traz essa reflexão tão interessante e esse desejo de que um dia não haverá mais crianças órfãos da guerra, né? Crianças que estão sozinhas num mundo cheio de injustiça. Porque é possível sim construir um mundo melhor, construir um mundo sem conflito, construir um mundo em que todos nós podemos viver em paz. E é com essa mensagem tão bonita que a gente encerra esse capítulo, encerra essa luta que é tão interessante e que tem tantas camadas. E aí semana que vem a gente chega finalmente à Sala do Mestre, em que a gente vai ter atravessado todas as 12 casas e a gente vai ter o embate do Seiya contra o Saga, que vai se revelar sendo a verdadeira identidade do Grande Mestre. Nos vemos na semana que vem. Até lá!